Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um FV Podcast. Primeiramente, quero agradecer nossos patrocinadores, que é a Unitar Comunicação, a Cicobi Fluminense e o Terceiro Setor. Hoje nós vamos falar sobre holding familiar e nós trouxemos uma advogada especialista nessa área, que é a doutora Andréia Paz Gaziri, que é um prazer tê-la aqui em nosso FV Podcast, que vai mostrar para vocês, né, a importância da holding e como a gente pode fazer uma economia referente, né, à nova reforma tributária que está aí na nossa porta e mostrar para vocês como é importante, né, fazer esse planejamento sucessório para que a gente consiga pagar menos imposto, né, e não dar para o governo que é nosso, que eu acho que ninguém gosta de pagar imposto, aquilo que você suou a camisa, você vê se escoar de uma forma tão, né, desagradável. Então é um prazer, doutora Andréa, tê-la aqui no nosso FV Podcast. Muito obrigada. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, da sua trajetória como advogada, né, qual a sua especialidade, fala um pouquinho pra gente aí, né, é um prazer. Bom, tenho 18 anos de formação e fui escolhendo algumas áreas para estar trabalhando. E uma que me interessou muito foi essa área tributária, fazendo a equiparação hospitalar, que é a redução, né, da tributação, fazendo também o holding familiar, que é onde você também consegue economizar muito imposto, fazer, na verdade, você consegue tranquilizar a sua família para o futuro. Como que seria essa: "Ah, vou morrer em paz, vou deixar todo mundo tudo resolvido. Ah, aquela casa eu vou deixar para quem? Aquele apartamento". Então você faz um planejamento. Essa área do direito foi a área que eu escolhi trabalhar. E também, né, eu tenho um escritório que eu conto com uma equipe na área do direito médico, defesa do profissional médico e também ajudando os pacientes em busca do direito à saúde. Então, doutora André, eu queria saber, né, quais são, casos reais que você tenha, né, em relação à holding familiar, como que a gente pode brindar uma família em relação, né, por exemplo, se você tiver um erro na sucessão, o que que pode acontecer com essa família? Qual a carga tributária que ela pode, né, chegar a pagar, né, diante desse novo cenário da reforma tributária? É, assim, tem casos, a gente fala assim, que são, casos inéditos, né. Uhum. Você ouve falar, mas você nunca viu aquilo ali acontecer. E aí, quando vem o falecimento do ponto central da família, vem o maior problema. Um chefe de família que tem 4 patrimônios, 5 patrimônios, ele falece. E quando ele falece, ele não deixa solvência, aquele dinheiro na conta para trazer, para poder fazer o inventário. E os beneficiários começam numa briga interna. Aquela casa fica comigo, aquele apartamento fica E comigo. aquele patrimônio começa a, né, dilapidar. Sim, e aí tem um imóvel alugado e os imóveis eles não se equivalem. Uma casa de 600.000, um apartamento de 200.000, e aí como que vai fazer? Então muitas vezes tem que se dispor de um dos imóveis, vender esse imóvel mais barato, porque você tem ali a necessidade de estar tocando o inventário, e aí você já aqui você já perde 20% de um imóvel, vendeu ele mais barato. Aí você pega e Fora aí as taxas da venda, né. né, fora as taxas da venda, a escritura, o imposto de transmissão. Só que esse bem que você quer vender, você vai ter que fazer uma seção lá dentro do inventário, aí já é outro problema, né. E tem uma casa, aí você quer resolver lá essa casa, mas os filhos divergem, aí tá lá na justiça, pagando honorários de advogado, pagando as custas judiciárias, para no final aquele patrimônio que valia 600 vale 400. De tanto que você já gastou e se desgastou para chegar naquele coeficiente. E aí a pessoa tem aí aquele problema familiar, mais um problema familiar, mais um vai mais dinheiro. Então, com o holding, esse problema se resolve. Você já falece, deixando a sua família toda estruturada. Você deixa, na verdade, o seu patrimônio organizado, né, e até o que você pode deixar para quem, né, e se você deseja também que aquilo ali não seja vendido ou que a pessoa, né, aplique de forma errada também, isso é possível na holding? Sim, é possível. Na hold a gente consegue fazer até
em colocar na hold valores pecuniários, valores que estão no banco, você consegue Então o colocar nessa dinheiro hold. também pode ir pra hold. Dinheiro também pode ir pra hold. E quando esse dinheiro vai para hold, quando esse patrimônio vai para hold, ele é um patrimônio que ele fica resguardado contra terceiros, porque ele não pertence a você, ele está dentro da hold. E isso faz toda a diferença no momento em que você vai ser acionado, ou que você tem um problema, ou que um dos seus filhos tenha algum problema. Isso blinda toda a família. Blinda, inclusive, quando os próprios familiares têm desgastes entre si, né. Tem um filho que gosta do que o pai faz e quer tocar a empresa, e outro filho que não quer. Então, esse filho que quer, ele fica com esse patrimônio e paga cotas ao filho que não quer. E esse Perfeito. filho tem uma hold e esse outro filho tem outra hold que no final as holds se comunicam. Então nunca vai haver desavença. Bem melhor para se resolver até os problemas familiares, né. Sim. Então eu acho que a hold, além de você, né, promover a paz, você também faz essa economia. E eu queria também, né, saber de você, na verdade, a hold, ela tem uma carga tributária, né, e até quanto ela pode fazer uma redução nessa carga tributária? Então a gente fala numa redução de 27% dos impostos. Como? A sua hold, ela não pode ter uma atividade principal para imóvel, imobiliária ou puramente para alugar aquele imóvel. Então você vai fazer a hold com o seu patrimônio. Por exemplo, aquele seu aluguel, ele dentro da hold, ele fica muito mais barato do que a pessoa física que vai descontar Para vinte e esse sete ponto vírgula cinco 8. ponto oito, né, por cento de imposto, na hold vai descontar 11. Você já vê a diferença no mês a mês. E já é o primeiro mês, assim, no aluguel você já vê a diferença. E aí no final, você já economiza o inventário, já economiza o imposto e mais, com a reforma tributária, que é o ponto de destaque, a reforma tributária, você tem a pode ser, hoje temos apenas o imposto, que é o imposto municipal, mas pode ser que tenhamos também o imposto federal. Calcula-se em média que teremos 52,8 ou 0,7% de imposto. Então, de um patrimônio de 100%, mais de 50% vai ficar para o governo, Gente, isso é um se você absurdo. não faz a hold. Então, você está dizendo para a gente, tá? Olha, super importante essa notícia fresquinha, né? Que temos a possibilidade, com a nova reforma tributária, da carga tributária da hold chegar até 52% do valor do patrimônio. Do valor do patrimônio. Sobre o dinheiro, sobre a joia, até a joia é interessantíssimo. Joias podem ir para a hold. E como que você vê, né, com essa janela de oportunidades, né? Como que você vê e você vê a questão do planejamento sucessório, né? Como que você vê essa vantagem, né? E como que você faria isso antes da reforma tributária para brindar um cliente que quisesse abrir uma hold? Então, nós estamos em setembro, né, a gente tem 2 caminhos. Até setembro abre-se a empresa que vai receber os bens da hold. Até dezembro, tudo aberto, tudo certinho, a gente começa a doação de cotas. Doa-se cotas para as pessoas que vão estar integrando a holding, para até março de 2026 a holding estar resolvida e sair da reforma tributária. Por quê? Existe uma outra grande questão. Pode ser que com a reforma tributária também, né, uma grande Hum, especulação, que como a hold está muito famosa, tá todo mundo querendo todo fazer, mundo nessa vamos loucura de ter o querer. imposto sobre a hold. Essa é a grande é o grande X da questão. Então até agora está tudo ótimo. Estamos sem imposto, arrecadando menos, Mas quem pagando abrir menos. até setembro desse ano, até esse Não, mês, a desse mês faz porque é um planejamento, né. Você tem que ir em vários encontros, sentar, planejar. São quantos filhos? Tem casais que têm filhos de 2 casamentos, tem casais que têm outras situações bem peculiares, então tem que sentar, fazer um estruturamento da família, de como é o dia a dia, de como quer viver, quais são os recebíveis dessa família, faz esse planejamento sucessório, abre-se a empresa. Lá vai até outubro, novembro. Até novembro, iniciozinho de dezembro, a gente começa a doação por cotas
para em março de 2026 já estarmos finalizados e não sermos pegos pelos Pela impostos da reforma. Gostei, isso aí é uma ótima dica, gente. Então, assim, isso que o doutor André está falando, perfeito. Se quem então quem tiver interesse, né, e queira abrir essa hold, né, e a gente vai colocar o contato dela aqui embaixo, né, ou quem quiser também tirar dúvidas, né, a gente pode botar uma caixinha de perguntas, e aí a gente passar, né, e você responde as perguntas para os nossos ouvintes, porque tem muita gente que gosta, né, de tirar dúvida e tudo mais. E uma outra coisa, a partir de que valor é legal ou conveniente a pessoa ter uma hold familiar? Olha, assim, esse planejamento sucessório, ele é muito importante para você entender o dia a dia, mas, tem uma coisa que eu falo assim: "Eu não tenho patrimônio nenhum", mas já começa a fazer a sua hold. Todo patrimônio que você comprar, você já coloca dentro da hold. "Ah, André, mas eu já tenho meu patrimônio e não tenho a hold". Então você faz e começa a colocar patrimônios de 500, 200, patrimônio de 1.000.000, 2.000.000, todo esse patrimônio você insere ele dentro da hold. As Então pessoas não tem valor, não doutora tem André? valor, não Não tem tem valor, valor. pode ser a Então partir de qualquer valor. qualquer valor, até para aquele casal que está começando a vida dele, até aquele casal que já está: "Ah, já estou aposentado". Faça a hold, porque além de você trazer um bem-estar para sua família, as pessoas que vão ficar, você está fazendo um bem-estar para si mesmo, economizando os impostos. E não ver aquele tanto que você suou para montar 100% do patrimônio e não ficar com a E totalidade dele. você falando aí agora, né, até pensando aqui no meu pai, que não tem tanta coisa assim, mas foi suado, né, e eu essa minha única restrição é como falar para uma pessoa mais velha, porque ele já pensa assim: "Ai meu Deus, tá querendo acha que eu vou falecer", é um assunto meio delicado, né. A gente que é de uma nova geração, né, e tudo mais, eles aceitam essa coisa da sucessão, né, de uma forma mais tranquila, né. Eu tô, tipo assim, querendo me preparar para esse final de semana já conversar com meu pai para ele fazer, né, porque senão parte do que ele suou a camisa, ele vai meio que deixar para o governo, né. Então, assim, só eu tô com um certo como filha, você imagina a minha angústia de ter que falar isso com ele, né. É, a gente fala assim, a holding não é prever a morte, mas amparar quem vai ficar. Então, uma forma de você abordar é falar: "Olha, não tem seu patrimônio de 100%, eu corro o risco de só ficar com 40. Não quero que você morra agora não, mas eu quero prever um futuro, né, e as outras pessoas da minha família que vão ser os herdeiros daquele bem". Que é uma coisa, né, que realmente isso vai acontecer. O governo está com muita sede, né. E eu acho assim, como nós estamos assim, o nosso país, na verdade, ele está em crise, a reforma tributária, ao mesmo tempo que ela vai aumentar a arrecadação, ela também vai ter que descontar, compensar isso em algum lugar. Então é assim, eu também estou estudando a reforma e eu tenho percebido que muitas coisas ainda nem foram publicadas ainda. Eles estão, tipo assim, botando gavetas, para ir puxando essas gavetas aos poucos, entendeu? É, mas a gaveta final que eles vão puxar é a tributação sobre a hold, porque está todo mundo fazendo a hold. Então, assim, a reforma ela está trazendo surpresas, está vindo devagarzinho, mas quando ela for para a parte patrimonial, que é o imposto sobre os imóveis, que aonde o ente da federação vai ter direito a uma parte desse imposto, ela vai puxar essa gaveta de uma vez só e vai pegar muita gente despreparada. Porque o pensamento até dessas pessoas mais antigas é: "Ah, a hold é para uma pessoa rica". Não é, não é. A hold é para te blindar de todo o problema que pode acontecer. É, eu concordo plenamente com você, mas você imagina assim, eu como filho chegar para o meu pai de 83 anos e falar assim: "Pai, só precisa fazer uma hold familiar, né, e colocar tudo seu lá e já colocar a gente como herdeiro". Você imagina uma pessoa que já está assim, esperando alguma coisa acontecer, você tá entendendo? É Aí você fala muito para ele delicado. que E me dói muito, tipo assim, eu chegar para ele para falar um negócio desse, eu fico você fala assim para ele: "Pai, olha, vamos abrir uma empresa e eu vou ser sua sócia. Mas essa empresa só vai ter atuação quando o senhor falecer, tá? O senhor pode ficar tranquilo. Por enquanto, é tudo do senhor". É, isso aí. Então, assim, eu acho, né, que eu vou ter que me preparar, né, como você está falando aí, para eu ter essa conversa com ele, porque senão isso vai acontecer, né, independente, né, de qualquer Sim. coisa, isso vai acontecer. Então eu acho que a gente, né, tem que se preparar não só para falar com uma pessoa querida, que a gente no meu caso, né, que é uma pessoa mais idosa,
como também o doutor André colocou aqui, que é a questão da você já tem que começar fazendo certo. Eu acho que quando você começa fazendo certo, você vai doer menos no futuro, né. Então Sim. para as novas gerações, eu acho que a Hold é uma coisa que já tem que estar na cabeça das novas gerações. E para as pessoas mais antigas, né, que tem aquela coisa de como vou te dizer, valores, respeito, né, que é chegar para um pai, assim, de 83 anos e falar como eu, a gente tem que fazer toda uma, né, Uma encenação, uma e encenação devagar. e mostrar para ele que realmente, né, é por esse objetivo. E uma dúvida que eu gostaria de te falar, ele por exemplo, no meu caso lá, um exemplo, né, porque aí eu posso falar de mim, porque ela não pode citar nenhum caso. Ele colocaria tudo que ele tem lá na hold, e aí ele poderia colocar e não poderia definir o que é de quem? Ou poderia? Me explica isso melhor, Não, eu não ele entendi. pode ele vai fazer a holding como? Ele vai abrir a empresa, a gente vai botar a atividade principal dele, e ele vai começar a aceitar sócios nessa empresa, com percentuais, com cotas, né. E aí existem várias possibilidades. Existe a possibilidade da gente blindar esse patrimônio em relação a terceiros quanto à dívida. Existe a possibilidade da gente blindar essa pessoa, assim, ela, né, tem um filho, mas por exemplo, você e o irmão, você e o irmão não se fala. A gente tem como prever como que vai ficar isso para cada um, prever o dinheiro que ele vai deixar na conta para não ter que fazer inventário, para não ter que fazer um alvará. Tudo isso a gente consegue prever. Tem 2 irmãos, os 2 irmãos não se falam, é o único patrimônio na hold. Tá bom, a gente bota lá uma cláusula de desavença. Houve desavença, tem que vender o patrimônio. Ah, mas não se fala, não querem vender o patrimônio. Bota-se um administrador. Então, na hold, você tem saída para todos os problemas. Para todos os problemas. Agora uma pergunta, nós temos, né, no caso de tem a ver com a hold, mas assim, minha dúvida é porque você falou para mim que na hold você pode incorporar também dinheiro, dinheiro que você tenha aplicado ou, né, em poupança ou no banco. E aí a minha pergunta é a seguinte, se vo porque quando você tem a previdência não passa por inventário. Então necessariamente, se você tiver uma previdência e tiver os beneficiários, não há uma necessidade de botar o dinheiro na hold. Sim, quando você tem uma aplicação na previdência, não é necessário. Mas aí, no planejamento sucessório, essa entrevista é feita, Mas aí tem a questão dos 10%, né, porque você para chegar na alíquota mínima da previdência, tem uma como que eles falam? Um estudo que você faz de tempos. sim. E mesmo assim você vai perder 10%, porque quando você sacar o dinheiro, resgatar o dinheiro, quem é o beneficiário não fica isento dos 10% também, então a hold é melhor, é onde você deve Ainda chegar. assim a hold é melhor, não vai ficar isento sobre o lucro, né, que você Uhum, tiver do dinheiro, mas o dinheiro final, o valor final que você colocou, que ele é o valor principal, mais a sim. atualização. Ainda assim você não tem os juros da hold, porque você não tem o beneficiário, todos são beneficiários, porque, por exemplo, você tem a hold lá, entre os sócios, são 5 sócios, faleceu um, vão ficar entre 4. Faleceu 2, vão ficar entre 3. E daí vai. E aí, desses 3, os 3 cada um teve um filho, esses filhos entram na hold. E aí esse dinheiro, vai precisar mexer no dinheiro, ok, você vai mexer no dinheiro. Então assim, ainda assim, a hold é Porque melhor. existe aplicações que não têm o impacto, né, como que eu vou te dizer, que já é retido na fonte, e aí você não precisa ter essa, né, tem regressiva Progressivo e regressivo. exatamente. E aí, até isso você tem que parar para pensar, né, porque 10% também do valor aplicado lá também é dinheiro, né, Sim, sim. porque o governo arranja maneiras e maneiras de comer de tudo quanto é lado. Então você junta daqui a pouco 10% do seu valor, fica retido na fonte, se você vai sacar. Então, é um caso a se pensar também, né. Sim. Então eu acho Ó, eu tenho uma hold importante. interessantíssima no escritório, que é o seguinte: é uma mãe que tem 2 filhos e uma filha. A filha quer ficar com todas as joias, os filhos não acham justo, mas os filhos querem dar as joias para a esposa. Olha só, Olha que loucura. olha que doideira. Aí, bom, então tá, vamos lá, vamos catalogar as joias. O anel Hum, tal vai ficar para não sei quem, o anel tal. Aí a filha: "Não, esse anel é meu".
Não, tudo bem, então esse anel é seu, então vamos dar outra coisa. Então até assim, imagina, quando essa mãe falecesse, olha a briga da filha com as cunhadas que já foram evitadas. Tá ali no papel. Aí você pode me falar assim: "Ah, então tá bem, então vamos fazer um testamento". Depende, mas aí Ainda valia essa joia. Se, por exemplo, a pessoa comprou uma joia 10 anos atrás, valia X, agora ela vale mais, porque agora o ouro e o dólar estão, vamos botar assim, tá em alta. é, E joia tem isso, né, é, é que nem o dólar, ele tá bem, daqui a pouco sobe e baixa, então é loucura isso, é que nem um imóvel, agora os imóveis em Campos estão em baixa, tá na hora de comprar, né, mas já teve em alta, sim. daqui a pouco, ou seja, na hora agora quem está com dinheiro para comprar um imóvel vai comprar, a hora que voltar a alta vai ter um ganho, então é loucura, Não, olha que interessante, preciso saber no disso. caso das joias. Você tem um anel que é da sua mãe, que você é apaixonada naquele anel, você tem um sentimento naquele anel. Uhum. Se você tem um sentimento e você quer ficar com aquele anel para você vai ficar com ele para você. Se os seus irmãos não concordarem, leva-se uma balança de precisão, vamos lá, vamos calcular. Tem quanto aqui? Tem 10 gramas, tem 20 gramas de ouro, tem quantos brilhantes? Então, a gente pega uma peça que equivale e deixa para esse irmão. Ou esse irmão tem uma joia, assim, tipo, porque você consegue entender assim, ó, no caso da Ou outra coisa que equivale ao valor daquela peça, isso, vai ficar no patrimônio para por ele. exemplo, até o dinheiro. Se ele quiser entre si, essa filha, todas as joias que eram de grande valia era sentimental para ela. Aí o filho falou assim: "Não, mas espera aí, tudo que é muito caro você quer ficar para você? Também não é assim". Tivemos que algumas peças foram pesadas. Algumas peças Loucura, foram né? pesadas, é. Doideira. É o caso na prática. Então, assim, é possível entrar na hold dinheiro, joias, carro, terrenos, casas, Qualquer tipo de patrimônio entra na rua, ações, tudo. qualquer coisa. Qualquer Outra empresa, outra empresa, qualquer coisa entra na hold. Qualquer coisa abrange qualquer solução. Qualquer conflito familiar a hold abrange. Qualquer isenção de imposto a hold abrange. agora vamos falar um pouquinho para eles, né, entenderem, porque as pessoas logo pensam assim: "Hold, meu Deus, vou gastar muito". Quando uma pessoa faz a composição de uma hold, ela tem que, tem os gastos iniciais, vamos botar assim, os gastos iniciais, vamos falar dos gastos dos bens, propriedade, por exemplo, um terreno, uma casa, e aí o que que ele vai fazer em relação a, por exemplo, tô falando assim, em relação ao imposto que ele vai pagar, ele vai ter o ITBI, ele vai ter o imposto de a escritura, como que ele faz para resolver isso? Tá, vamos lá. Que eu tô falando por quê? Quem está nos ouvindo não entende como você e eu, então eu tenho que fazer perguntas para que as pessoas entendam, né, o porquê da gente estar falando de hold, por que é interessante constituir uma hold hoje no Sena já era importante constituir uma hold, porém agora com a reforma tributária passou a ser mais interessante ainda, porque nós estamos correndo um risco maior, pelo que eu estou entendendo, que você colocou aqui para gente. Então eles precisam entender qual é o cenário que nós estamos, para onde nós vamos e por que nós vamos. Tá, então como que a gente faz a constituição de uma hold? A gente faz a primeira entrevista com o cliente, vê qual é o desejo dele, o que que ele quer ver amparado naquela hold. Feito isso, a gente parte para a parte documental, e aí é necessário abrir uma empresa, vai ter os custos do contador, Uhum. de abrir essa empresa. Feito o contrato social com a atividade principal, que abrange a necessidade do cliente, né, partimos para a adequação do contrato. Adequamos o contrato, fazemos tudo certinho. Depois começamos a fazer a doação aos poucos de cota, de 5% a 2% inicial, e vamos fazendo de forma gradativa. Fizemos essa, aí vai ter a parte do contador, a abertura de empresa, os honorários do advogado. Entregue toda essa documentação na mão do cliente, o que é necessário ele fazer. Aí ele pode ele fazer ou ele pagar um despachante para fazer. Levar isso ao cartório aonde os imóveis estão registrados e fazer. Transferir dele, pessoa física, para a hold. Para a hold. Tá, mas e aí? E aí não tem ITBI. A hold tem isenção de ITBI. Não tem. Então o que ele vai ter é a escritura. É a escritura, que é no cartório de imóveis,
vai por valores, de 0 a 250 mil, 250, Mas aí vai 500 ser mil, por cada bem, doutor por André? cada bem, Por por cada cada bem. bem, mas o valor é assim, 1.500, 2.500. Pensa nisso como uma economia daqui se você, eu brinco, assim, com os clientes e falo assim: "Vem cá, quantos anos você quer ficar vivo ainda?" Aí o cliente fala assim: "Ah, uns 30 anos". Eu falei: "Então, aqui ó, com 5 anos, 4 anos, 3 anos, dependendo da sua você já pagou já. Então você vai ter aí, ó, 25 anos para você aproveitar seu dinheiro". Aí ele fala assim: "É, mas se eu morrer antes", compensa, no final compensa. E uma coisa também tipo assim, surgiu uma dúvida, né, e que eu acho interessante perguntar, até para eles entenderem. Então, gente, olha só, a importância de ter a holding, né, porque você vai economizar na transferência, não vai ter o ITBI, Não vai ter você custo, vai tá? ter a, né, a transferência da pessoa física para pessoa jurídica, mas é muito menor do que você ter que pagar, né, de 27 a 40% ou até chegar aos 52 que você falou com a reforma tributária, que é o risco que a gente está correndo. Então, assim, se você pensar pelo lado da economia, não tem nem dúvida, né, é até conta de idiota se você não pensar em fazer uma hold. Mas muitas pessoas, às vezes, não têm aquele dinheiro junto para fazer a escritura. Existe uma forma de você fazer gradativa, doutora Andréia? Existe. A doação por cotas você pode fazer de forma gradativa, e aí você, tem 10 patrimônios, fez o primeiro patrimônio, faz o segundo patrimônio. Eu falo assim, o interessante é você colocar as cotas. Definiu dentro da hold, vai indo aos poucos o cartório. A grande, Você né, pode então quem quiser abrir a hold e fazer aos poucos essa pode transferência, fazer. pode fazer. Pode. Assim, a gente fala que o cartório, né, ele é regido pela tabela de custos do estado, né. Então, de um ano para outro altera, assim, R$ 200. Então, fez lá o primeiro imóvel esse ano, faz o segundo ano que vem. Ele pode se Ah, programar, pode, porque as pessoas já pode. têm um certo momento e falam assim: "Ai meu Deus, eu não vou ter esse caminhão de dinheiro agora". Então é possível, mesmo se você não tiver todo o dinheiro para fazer a escrituração do imóvel, é possível você fazer isso de forma gradativa. Então é Isso. outra dúvida importantíssima que também vai ajudar vocês. Uma outra situação que eu tenho também, até que no escritório, né, eu não posso citar nomes, mas eu posso dar o exemplo da doutora André e ela me ajudar, é o seguinte: eu tenho um cliente que ele tem uma empresa, e nessa empresa dele está todos os bens dele, mas não é hold. Se ele quiser, ele pode registrar essa empresa como hold ou ele teria que abrir a hold e colocar a empresa? Não, ele pode, dependendo da atividade principal Ele dessa recebe empresa. porque essa empresa, ele recebe os aluguéis. Todos os aluguéis dele, dos imóveis, estão nessa empresa. Mas Passa se por o ali. KNAI dele não depende qual a atividade dele. A atividade dele não pode ser de imobiliária. Não Não, ele sendo de tem imobiliária, incorporação, por exemplo, eu acho que é incorporação e aluguel de imóveis. então ele pode colocar, aí o que que ele faz? Ele tem essa empresa, ele vai botando os filhos, vai definindo cotas, vai agregando Mas ela não fo é uma hold, aí ela teria que ter a natureza de hold também para isso? aí, olhando a atividade, a gente transforma ela numa holding. Dependendo se a atividade lá constar e estiver dentro do que é necessário pra holding, é só Eu você já vou fazer aconselhar ele a doação realmente de cotas. procurar, porque assim, eu sou contadora, né, eu não sou especialista na parte de hold, né, por isso que a gente está fazendo, né, essa parceria e tudo mais, até para mostrar para os clientes que tem coisas que é do setor jurídico, do departamento jurídico, e outras coisas que são da parte contábil. Então não dá para você linkar. E eu também acho assim, uma coisa é você abrir uma empresa, constituir uma empresa empresarial, comercial, e a outra coisa é você cuidar dessa sucessão, que exige cláusulas, coisas que você vai criar ali, e eu não sou especialista nessa matéria. E as pessoas acham assim: "Não, contador é que nem advogado". Não, não é. Contador é uma coisa, advogado é outra. E É, aí, sim. daí a importância, tipo, eu sempre falo: "Olha, eu posso trabalhar em parceria ou em conjunto com o seu advogado, mas eu não posso fazer isso, porque eu não sou dessa área. Se eu fizer uma coisa errada ou uma cláusula, eu posso colocar a pessoa numa situação, Sim, e até correto?" porque tem cláusulas que a gente coloca para evitar. Por exemplo, eu chegaria para você e falar assim: "Bom, Fabiana, eu sou sua cliente, faz uma holding para mim", você vai colocar o quê? Doação. Aí você vai ter que pagar imposto à doação. Essa é a grande sacada da holding. Doação? Então vamos lá. E aí eu vou pagar a transferência, mas eu vou pagar a doação? Não, existe uma outra cláusula que não
paga-se a doação. Ah, mas tá, e aí se minha filha amanhã ou depois se envolver num acidente, eu vou ter que pagar essa pessoa com o meu patrimônio po não, porque a hold também vai te blindar contra terceiros. Você contadora não vai saber desse aspecto prático. Agora, uma outra dúvida que eu acho, assim, que eu tô tirando dúvidas, assim, para, né, já que a gente está com a especialista, que vamos aproveitar. Por exemplo, tem uma hold, meus bens estão todos lá. E aí eu coloquei minhas 2 filhas. Não posso falar do outro, posso falar de mim, né, então senão a lei do LGPD vem aqui, né. E aí, o que acontece, minhas filhas casam, mas esse patrimônio já é das minhas filhas, estão brindadas. Então, porque os seus genros não estarão na hold. Ai, que Aí, legal, se elas gostei. adquirirem patrimônio com eles se elas adquirirem patrimônio com eles, a gente vai fazer uma holding para eles e na cota parte dele, ele vai entrar na sua sem se apropriar dos seus bens. Muito legal, Até isso é. porque, olha, tem um caso no escritório interessantíssimo. O pai pegou e deu um imóvel para a filha. Só que ele deu para a filha começou a morar, casou com o rapaz, e daí, há 6 meses lá morando, ele não tinha feito doação, nem tinha feito a venda, estava no nome dele. A filha olhou e falou assim: "Pai, vamos vender aquele apartamento lá? Vamos. Então tá, é quanto? É 200. Pai, eu quero comprar esse aqui de 400." Ele foi lá, vendeu. Deu os 200.000 a ela. Eu Aí ela casa com um cara, o cara pediu o divórcio e falou: "Eu quero metade. Metade é meu, eu construí com você." "Ah, mas não, porque o pai tinha dado dinheiro a ela, não tinha aquela transferência, vem de um, que vem de outro", ela tinha que ter feito dentro da própria hold, né. dentro da própria hold. Ou então, uma antecipação de herança, olha o problema. Mas é o que acontece, que quando as pessoas estão felizes, ninguém pensa em nada. Virou o que eu acho, assim, né, as pessoas não é nem culpa da mulher e do homem, né, eu acho que isso é uma coisa de formação de caráter. Eu acho que as pessoas, tá com aquela pessoa, daqui a pouco não tá mais junto, a pessoa quer matar o outro, quer pegar tudo do outro, ou acha que, tipo assim: você tem que me dar". É exatamente isso. Assim, no direito Não de tem nem a família, coerência, né, tipo assim, que poxa, se for vamos supor, se você trabalhou mais, você tem mais, isso é seu, gente. Por que que você tem que dar para o seu marido ou vice-versa? Se foi você que construiu aquilo. Dá a cada um aquilo que é seu. Se você está junto e você está promovendo na família e tudo mais, está ali todo mundo, tudo bem, mas, poxa, separou, por que querer pegar aquilo que o outro fez mais? Eu acho isso injusto. Não concordo com isso. vamos lá, aí a gente abre um viés aí no direito de família. No direito de família é interessantíssimo, porque assim, se você é do lar e seu esposo trabalha, você está contribuindo, porque você está tomando conta do lar, das crianças, Uhum. evitando Perfeito. funcionário, enfim, você está somando, é um somatório de esforços. Agora, essa pessoa que já vem com dinheiro dado pelo pai, né, isso aí é um problema de caráter da outra pessoa que está querendo receber o que não compete a ela. Então, isso que Então tem me assustado muito, porque eu tenho visto muitas histórias, né, porque a gente acaba sendo, assim, atendendo empresários, famílias, né, e a gente sabe que tá acontecendo isso demais, cara. Tá demais da você já conta. ouviu lá antigamente seu pai falar assim, ó: meu bem", no final: meus bens", é exa sobre Exatamente. isso. E aí a gente fica assim: "Meu Deus, o mundo tá perdido", né. E você não sabe, assim, você pensa assim nos seus filhos, né, tipo assim, você construiu, trabalhou, e daí a pouco começa a namorar e você de repente morre no acidente, né. Teve uma empresária em Campos que morreu no acidente. E aí do nada, É, você beneficia o seu aí você consegue olha, vamos lá, vamos citar o então na caso. verdade a hold, se você pensar na hold bem anterior, como você falou, do inicial, seria o caminho mais correto, Vamos citar o né. caso lá do escritório mais interessante de todos, o mais interessante de todos. Casal casado em separação de bens, né, cada um com o seu patrimônio, mas se eles estão ali juntos no dia a dia, e aí o cartão de crédito é junto, os filhos são juntos, mas tem filhos separados, e aí ela falece. Olha só. O dinheiro do cara tá na vinculado ao CPF dela nas aplicações. É de quem é o dinheiro? Olha só, de quem é o dinheiro? O dinheiro é do ex-marido dessas mulheres. Aliás, é dos filhos, mas os filhos são menores, quem vai ficar com esse dinheiro? Caramba!
O ex-marido, aquela pessoa que você separou querendo matar, vai ficar com o dinheiro que você trabalhou. E E aí, se o como outro fazer isso? não, Olha só, perigosíssimo, né. Só que as pessoas não se preocupam com isso quando tá bem, esse que é o problema, entendeu. E a gente nunca acha que acontece sempre com o vizinho, mas com a gente acha que não acontece, acontece. E entendeu. E acontece. aí você às vezes tá com dinheiro, você prefere fazer uma viagem a tomar uma decisão de falar: "Não, vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer isso daqui", entendeu. Então eu acho, assim, que as pessoas, elas facilitam muito, elas pagam para ver, e depois vem dizendo assim: "Ah, aconteceu". Aconteceu? Calma aí, gente, tem jeito. Então, assim, essa é a nossa sugestão. Se antecipe ao problema, né? Sim, Se antecipe, se organize, faça o planejamento sucessório, porque é muito importante o planejamento sucessório. E sim. existe, né, É, a o grande possibilidade. problema é que as pessoas pensam assim: "Ah, eu vou dar dinheiro lá para o cartório para fazer isso". Você vai dar para o cartório não, você vai pagar um cartório, o serviço que ele vai te prestar. E quando você tiver que tirar do patrimônio do seu filho, do seu pa para dar para o governo, você vai fazer como? E não vai ter jeito. Não tem Porque solução. ou vai ficar lá, ficando velho e se depreciando, ou você vende e regulariza. É exatamente Porque isso. temos um caso, né? Eu tenho um caso próximo de mim que né, a pessoa, o chefão da família faleceu de repente, né, teve uma doença que foi assim, câncer, né, e daí o que aconteceu? Foi de repente 14, 15, 20 dias, e aí agora a família tá lá se esgoelando e já sabe que vai ter que vender um bem para pagar o valor, e não é pouco, e não é pouco, vai doer bastante, É exatamente sobre entendeu. isso. Então assim, e não tem jeito, e tem que dividir, porque tem outras pessoas Não, envolvidas. e você pensa a situação assim, são 5 herdeiros, um não faz nada, o outro também não, 3 trabalham. Os 3 vão pagar tudo para os Não outros vão, 2, não vão. aí vão descontar no final, e aí fica como? Aí vai fazer o cálculo de juros, e aí o problema? E esses que não fazem nada, eles não querem, não, eles vão pagar para quê? Eles querem receber, mas eles não querem pagar, né. Ah, isso é evitado normalmente. E também numa família, às vezes, os seus irmãos, né, ou os herdeiros, vamos botar assim, nem sempre às vezes têm a mesma condição um do outro. Tem pessoas em fases diferentes da vida, ninguém está livre de nada, ninguém está, né, preparado. Eu falo que a morte, ela não ela chega, se você tiver marcado para ir, você vai. Então assim, eh pensando dessa forma, o melhor caminho é já começar precocemente na hold, Com certeza. entendeu? Com certeza. Vamos pensar um outro caso, eu sou lá, tenho dinheiro no banco meu, e sou casada com um cara que luta, é guerreiro e tal, mas não consegue avançar tanto. E eu tenho uma profissão, consigo ter um grande valor. Ah, vou deixar um patrimônio para minhas filhas, mas quero deixar um pouquinho também para ele. Mas o meu regime de separação total. Mas, embora também eu possa ser casado na comunhão, mas as aplicações do banco são em meu nome, no meu CPF, porque a aplicação você pode destinar o CPF, Sim, você consegue na Hold perfeito. deixar. E no inventário? Se Mm-mm. você tem a separação total, se ele não tem direito a nada, ele vai continuar sem nada. Ele veio do zero e vai continuar com zero. Nem o dinheirinho que você quer deixar para ele, você vai conseguir deixar. Então, gente, olha só, são muitas dicas importantes. Esse assunto é riquíssimo, né, doutora Andréia? Sim, Eu acho que se a gente ficar aqui bastante. um dia inteiro, e outra coisa, eu acho que o correto, né, é cada um olhar cada caso, porque a gente aqui não pode citar nome, não pode citar pessoas, né. Então, assim, o certo é, né, ter uma pessoa que você um advogado que você confie, né, doutora Andréa, Sim. que você possa realmente colocar a sua vamos botar assim, o seu pessoal da sua família, que isso mexe com a sua família, e daí você vê o melhor caminho a ser tomado no planejamento sucessório. Então essa é a nossa dica de hoje, né, tipo assim, deixar para vocês essa dica da importância e mais importante ainda, que com a mudança da reforma tributária, isso está com uma grande tendência a piorar, né, não é colocando pressão, mas é deixando isso claro para vocês. Procure uma advogada, eu estou na frente de uma especialista, então vou deixar aqui o telefone dela, o contato no nosso YouTube aqui, né. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. E se você quiser também falar alguma coisa para eles aqui, será um imenso prazer, então sinta-se em casa. Gente, olha, a dica que eu vou deixar para vocês: façam um planejamento sucessório,
façam logo, não pensem, não tem na cabeça: "Ah, isso é uma coisa para quem tem muitos imóveis, muitos bens", não é. O holding não é para rico, o holding é para todo mundo, é acessível a todas as pessoas. É muito interessante eu falo assim, antigamente, né, o pessoal falava assim: "Ah, eu vou morrer, que fique tudo aí, eles que se briguem para lá", gente. Estamos na modernidade, isso hoje em dia não funciona assim. Vamos planejar, vamos eu vou deixar só dinheiro. Deixa o dinheiro na holding. Deixa as pessoas que você ama para não é pensar sobre morte, é pensar sobre paz, é pensar no próximo que você está deixando. Tentar deixá-lo de forma mais confortável possível. Então, gente, ó, quero agradecer a doutora Andréia por ter dado um pouquinho da tarde dela, né? Foi um prazer recebê-la. É uma pessoa que realmente está por dentro do que está acontecendo, tem experiência, né? Então, isso eu acho que é muito importante a gente poder, né, levar o conhecimento para vocês entender como essa mudança está ocorrendo, né, com a reforma tributária. Agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, a Unitar Comunicação e o Terceiro Setor, que é uma empresa que a gente tem aqui na FV Soluções, que também trabalha com associação, clubes, né, fundações. Então, e dizer para vocês que até nosso próximo FV Podcast, e que a gente está sempre trazendo novidades para vocês e que eu acho que é isso que é interessante. Até breve, gente.